Doutor Guzmão, eu assisti seu vídeo sobre o UC2, colágeno não desnaturado tipo 2, e eu quero a fórmula. Qual é a sua fórmula, Doutor Guzmão? Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista focado na articulação do quadril, cartilagem e ossos. E eu fiz um vídeo recentemente sobre o colágeno não desnaturado tipo 2 e o UC2, explicando as diferenças entre eles como um suplemento para nossa cartilagem protetora. E o pessoal colocou nos comentários que queria muito saber qual é a fórmula que eu uso combinada com o UC2. Para quem não assistiu esse vídeo, é muito importante você assistir para entender a diferença entre o UC2 e o colágeno não desnaturado tipo 2, que eu também vou dar uma palhinha aqui quando eu vou mostrar minha fórmula. Eu vou mostrar minha fórmula para vocês aqui e depois eu vou explicar os detalhes de por que eu fiz essas combinações dentro dessa fórmula. Infelizmente, pessoal, eu não posso colocar as doses porque tem variações individuais conforme o tamanho e o peso e conforme o componente inflamatório de cada um. Então, eu vou dar para vocês o que eu utilizo, por que eu utilizo, e vocês vão ter que perguntar para o médico de vocês para ele montar uma formulazinha, caso vocês queiram copiar essa fórmula, tá? Então eu vou passar a combinação que eu uso e as doses, vocês vão ter que falar com o médico de vocês, né? Se ele concordar em fazer essa formulazinha aqui, para vocês tomarem a fórmula que eu uso atualmente. E mais um detalhe é que quando a gente usa uma medicação para cartilagem, no caso aqui vai ser o UC2, e o paciente não está tendo melhora, a gente muitas vezes muda a estratégia, muda o tipo de protetor condral ou muda completamente de estratégia e passa a utilizar o ácido hialurônico intra-articular, dentro da articulação, a injeçãozinha do ácido hialurônico. A melhor combinação, é claro, é usar os dois, né? É o ácido hialurônico dentro da articulação e o suplemento via oral. Vamos olhar aqui a fórmula que eu estou utilizando. Então aqui, essa é a fórmula que eu estou mais utilizando atualmente. E eu vou explicar para vocês aqui por que está separadinho assim. Quando a gente faz uma fórmula com diversos componentes para o paciente, nós temos que considerar o número de cápsulas que o paciente vai ter que utilizar. Tá? Então, o que acontece? Doutor Guzmão, eu quero uma fórmula que tenha tudo que é bom para cartilagem. Pessoal, vai ser uma quantidade imensa de cápsula que a pessoa vai ter que tomar. Não faz sentido, tá? Então, a gente faz por tipos. O paciente tem que ter uma melhora dentro de 90 dias. Se a pessoa não tiver uma melhora dentro de 90 dias, eu sugiro que mude a fórmula ou mude a estratégia. Então vamos lá, o que a gente está vendo aqui em primeiro lugar, né? O tal do UC2 e aqui está dizendo colágeno não desnaturado tipo 2. O que significa isso? Por que eu coloquei dessa forma? Notem que tem um pequeno R aqui do lado do colágeno. O que acontece, pessoal? O UC2, com a marca registrada, é um método de fabricação do colágeno não desnaturado tipo 2 para que ele se mantenha íntegro e chegue no local do intestino que ele tem que ser absorvido para ter o efeito no nosso sistema imunológico. Já teve um pesquisador brasileiro, inclusive, que fez um estudo de diversos colágenos não desnaturados de várias marcas e viu que tinha uma diferença gritante. Por que eu tomei o cuidado de colocar ali o UC2 com a marca registrada? Porque esse componente foi o que nós tivemos o maior número de estudos randomizados controlados, estudos em humanos, estudos em animais, estudos randomizados controlados, estudos até em pessoas saudáveis que só tinham dor articular, mas não tinham lesão de cartilagem, também foi feito estudo usando essa molécula. E como teve esse pesquisador brasileiro que mostrou uma diferença gritante entre os tipos de colágeno não desnaturado, eu acho importante que quando vocês forem tomar um suplemento que tenha UC2 ou colágeno não desnaturado, vocês têm que olhar se está escrito UC2, porque pode não fazer o efeito. A diferença é gritante e eu vou fazer um vídeo dissecando o estudo que foi feito pelo pesquisador brasileiro para mostrar como é diferente um colágeno do outro. Não vou falar de marcas, porque eu não quero me comprometer do ponto de vista jurídico, né? Mas vocês têm que pegar a caixinha do suplemento, se vocês compraram um pronto, e olhar se vocês estão tomando o C2. Se vocês forem manipular essa fórmula com a anuência do médico de vocês, quando forem pedir para a farmácia manipulação, vocês têm que perguntar, olha, eu quero saber se é o UC2 original que está sendo colocado mesmo, conforme meu médico pediu aqui. Do contrário, eles vão usar um colágeno não desnaturado tipo 2, genérico, que é muito mais barato, mas nós não sabemos se vai ter o efeito esperado. E conforme o estudo desse pesquisador, eu fiquei assustado. Eu acho que muitos não vão ter o efeito esperado. Mas isso é um tema para um próximo vídeo. Então, esse é o alerta do tema UC2. Suplemento para cartilagem, ele vai começar com o UC2 nesse caso aqui, porque é a principal molécula que a gente está usando para ajudar na cartilagem aqui no sistema imunológico,
assistam outro vídeo para entender como é que funciona. Aí tem esse grupo do meio aqui, que esse grupo do meio eu chamo dos anti-inflamatórios fitoterápicos. Então vai ter a cúrcuma, boswellia, pinus pinacer, bioperine. Notem essa informação aqui do lado. 95% curcuminoide, 75% de ácido boswellico, 95% de proantocianidinas, tá? O que significa? Que nós estamos selecionando o componente principal anti-inflamatório destes fitoterápicos. Então não é a mesma coisa de usar a cúrcuma in natura, que vai ter bastante fibra, bastante água, mas o componente anti-inflamatório vai ter uma quantidade menor. Então esse aqui ele vai ter menos volume, mas ele vai ter uma potência maior. Todos esses componentes aqui que são fitoterápicos, tá? A dose desses componentes aqui varia, porque o paciente pode ter uma reação inflamatória maior ou menor, então a dose desses componentes aqui eu vou variar também, considerando se o paciente tem alguma dificuldade de engolir cápsulas ou não. Por quê? Na medida que a gente vai colocando mais componentes, o número de cápsulas pode ir aumentando. Essa combinação que eu mostrei para vocês aqui, ela pode caber de 2 a 4 cápsulas. Eu já vou ir adiante na formulação. Tá? Então aqui são anti-inflamatórios fitoterápicos. O bioperine, também chamado de piperina, é um componente que ajuda na absorção da cúrcuma. Agora vamos a esse outro grupo aqui. Esse é um grupo de ajuda, tá? Porque a vitamina C vai ajudar na absorção do C2. O boro é um componente que vai numa quantidade bem pequena, que mostrou um ótimo efeito para o osso subcondral, que dá o suporte para a cartilagem. Então, para quem tem edema ósseo, para quem tem cisto ósseo, é um componente interessante de conter na fórmula. E o Tocofemax é um mix de tocoferóis, que são formas da vitamina E, que é um antioxidante que também demonstrou benefícios para a parte da artrose. Nesse cantinho aqui de baixo, eu deixei em separado o magnésio e o silício vindo do bambu. Por quê? Tem muita gente que toma magnésio em outras fórmulas ou que toma o silício dentro de outras fórmulas. Então, esse componente aqui de baixo ele pode constar na mesma fórmula ou ele pode estar usando de uma outra fonte que o paciente tenha de consumo. Então, não é sempre que eu vou colocar junto o magnésio e o bambu, porque muitas vezes isso está dentro de uma outra fórmula que o paciente vai utilizar. Mas o magnésio e o bambu, o silício, tá? O silício é extremamente importante para a síntese do colágeno e o magnésio é um suporte ósseo muito importante também. E a nossa cartilagem, ela é suportada, ela é segurada pelo nosso osso subcondral. Então isso aqui tem essa importância. Nós vamos ter mudanças, às vezes, da forma como eu passo isso para o paciente. Às vezes eu posso passar, por exemplo, o C2, a vitamina C, o boro, o tocoferol, o magnésio, o bambu juntos e separo os anti-inflamatórios. Porque esses anti-inflamatórios aqui, fitoterápicos, eles podem ser repetidos ao longo do dia conforme o nível de dor que o paciente tem e o momento que o paciente tem dor. Então, às vezes, numa fórmula que a gente manda manipular, a gente pode desmembrar. E eu posso falar para o paciente, ó, os anti-inflamatórios tu pode tomar uma vez ao dia, mas aquele dia que está incomodando mais, tá para chover, fez esporte, atividade física, pode repetir os anti-inflamatórios fitoterápicos até 3 vezes no dia. Tá? Então, a gente joga conforme o paciente tolerância em usar cápsula, joga conforme a tolerância dos níveis de dor e reação inflamatória que ele tem durante o dia e outros suplementos ou medicações que ele esteja utilizando. Essa não é uma fórmula estática. Na medida que vão saindo publicações, eu vou fazendo pequenas modificações na fórmula. E tem alguns pacientes que se dão melhor com esse tipo de fórmula, outros pacientes podem não ter um efeito tão satisfatório. Isso é normal. Uma coisa importante, testar por pelo menos 90 dias. Em todos os estudos que foi utilizado o C2, em 90 dias dava um efeito significativo de melhora da dor. O que é um efeito significativo? Quando se comparou dois grupos, o grupo que usava placebo teve um efeito e o grupo que usava o C2 teve um efeito mais positivo. Se vocês utilizaram por 90 dias e não tem certeza se funcionou ou não, a minha sugestão é mudar de estratégia, né? Usar o ácido hialurônico intraarticular, injeção de ácido hialurônico, ou mudar esse tipo de fórmula aqui. Mas pelo menos tem que usar por 90 dias para a gente saber se vai ter o efeito. Vamos voltar aqui para a tela principal porque tem mais uma coisa aqui, pessoal. O suplemento alimentar, tá? Como esse aqui que vocês viram, ele é, como a própria palavra diz, um suplemento.
suplemento, é algo que vai fazer a mais. Então, se a pessoa não está cuidando da dieta, se a pessoa não diminui o peso, não melhora a dieta para fazer uma dieta anti-inflamatória, se não faz fortalecimento muscular, se não faz um trabalho de mobilidade, aí o suplemento não é mágica. Então, nenhum suplemento vai funcionar para 100% das pessoas. E todos os suplementos têm chance de funcionar melhor se a pessoa tomar outras atitudes na sua vida para melhorar a sua cartilagem e a sua articulação com artrose. Isso aqui serve para quadril, joelho, para várias articulações do corpo. O que mais foi estudado foi quadril e joelho, mas serve para várias articulações do corpo. Então, pessoal, tomem a consciência da sua própria saúde para poder ter um melhor com essa fórmula aqui, tá? Já se inscreve no canal aqui, porque vocês viram que o conteúdo que eu passo para vocês é qualidade. É de qualidade esse conteúdo. Se inscreve, manda para um amigo, manda para o seu médico para ver se ele concorda, tá? Vamos voltar para a fórmula aqui. O que é importante você saber? O C2, ele tem uma dose mínima, tá? Esse aqui eu tenho que falar para vocês aqui a dose mínima dele que os estudos demonstraram para que ele funcione, que aqui é de 40 miligramas ao dia. Isso aqui, todos os produtos vão estar escritos lá, ele é um suplemento alimentar, tem todos os produtos tem escrito lá. O C2 é 40 miligramas ao dia. Os outros são mais variáveis conforme esses fatores que eu falei, de reação inflamatória, né, de outros suplementos que a pessoa toma. Por exemplo, aqui a vitamina C. Tem gente que já toma vitamina C junto com outros suplementos. Vitamina E, Tocofemax, às vezes tem vitamina E em outro suplemento, assim como magnésio, silício, pode ter em outro suplemento também. Ou assim como os anti-inflamatórios, tem gente que já consome a cúrcuma, já consome o leite dourado. Para quem não conhece aqui a fórmula leite dourado, vamos deixar o cardzinho aqui para vocês também. Então, vocês têm que falar com o médico de vocês se vocês querem testar essa fórmula. E lembrando que se vocês forem manipular, vocês têm que perguntar se é o C2 original. Se não for, segundo o estudo do brasileiro, demonstrou uma diferença muito grande entre os colágenos não desnaturados do tipo 2. Uma coisa que vocês podem estar me perguntar aqui, Dr. Guzmão, e o colágeno hidrolisado? O colágeno hidrolisado ele tem um outro mecanismo de ação, tá? Ele é diferente desse não desnaturado aqui, é outro mecanismo de ação. E nós vamos fazer um vídeo sobre ele também para você saber quando utiliza um, quando utiliza outro, ou será que não dá para misturar os dois? Será que já não tem um suplemento com os dois misturados? Porque eles agem de forma diferente, tá? A ação deles é de forma diferente. Então, pessoal, coloquem nos comentários qual o suplemento que vocês usam, se é um de marca, tá? Que eu já vou ter uma noção do que o pessoal está mais utilizando, ou se vocês tiveram uma boa receptividade com o médico de vocês para fazer essa formulazinha aqui para vocês. Então, manda esse vídeo para algum amigo, se inscreve no canal, porque aqui vocês vão ter informações de qualidade. E quando eu modificar essa fórmula aqui, eu vou trazer para vocês pequenas modificações que podem ter sido feitas. Eu sei que tem muito mais coisa que ajuda na cartilagem. É óbvio que tem muito mais coisa que pode ajudar na cartilagem. Mas, pessoal, se nós misturarmos tudo, a pessoa vai passar o dia inteiro comendo cápsula, tá? Então nós temos que tentar acertar, se não dá certo, se modifica a fórmula ou se muda de estratégia. Se nenhum suplemento funciona, se o ácido hialurônico não funciona, talvez tenha que se pensar num procedimento cirúrgico, que pode ser individual de uma pessoa para outra, qual tipo de procedimento que pode precisar. Uma videoortoscopia, uma cirurgia de prótese, um realinhamento articular. Hoje em dia existem várias opções. Então, até o próximo vídeo.